pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Land Page. Meu nome é Ana Titara e hoje a gente vai tratar sobre um assunto muito legal, que é a psicologia das cores. Você já parou para se perguntar por que maior parte dos fast foods tem a predominância da cor vermelha e laranja na identidade visual? Já parou também para pensar por que nos hospitais maior parte dos elementos das paredes, das roupas dos funcionários são brancas, verdes e azuis? Não é por um motivo aleatório. Entre esses dois pontos existe uma ponte chamada psicologia das cores. E é sobre ela que a gente vai falar hoje, porque é uma das bases muito importantes que a gente tem para poder desenvolver qualquer projeto visual, inclusive uma landing page. Então, se você gostou da temática, já dá o seu like aqui. E se você ainda não está inscrito no canal, faz sua inscrição, ativa as notificações. Hoje é segunda e é um dia de um papo mais teórico, onde a gente aprende aí os pilares para poder fazer uma construção de página ainda mais profissional e que converte. E se você ainda não está inscrito no melhor construtor de página do Brasil, eu deixei para você na descrição desse vídeo um cupom chamado LAND10. Com ele você ganha 10% de desconto aí no seu primeiro mês de uso da plataforma. A gente vai para a tela do computador juntos para poder entender aí, porque de certo modo é um assunto meio abstrato. A percepção de cor é algo muito pessoal e depende muito aí da cosmovisão do indivíduo que está visualizando, assim também como fatores culturais, fatores sociais. Mas existe aí uma via de regra geral, digamos que uma lei universal aí para a psicologia de cores, e é isso que a gente vai discutir hoje e entender aí juntos. Que visualmente as cores por si só, para a gente poder discutir um pouquinho aí da história, dos significados e das conotações das cores. Ao longo da história, vários pensadores estudiosos discutiram a respeito da cor. Newton, lá por volta do século 17 e 18, criou uma teoria para as cores. Foi quando ele descobriu que a luz branca, ao passar aí por um prisma, ele era separado em diversas cores. E posteriormente aí se descobriu que essas cores, ao serem misturadas, formavam aí outros tons. Mas Newton tinha uma visão, digamos, muito congelada ainda a respeito das cores, e só foi posteriormente aí no século XIX que um escritor muito aí famoso, chamado Wolfgang Goethe, trouxe uma nova atribuição para a psicologia das cores, não mais as cores por si só, mas sim as emoções que as cores traziam ao serem observadas. Ou seja, a parte sensorial, que estava aí diretamente atrelada aos conceitos do indivíduo que estava se relacionando com a cor. A gente entra em um ponto aí de certa subjetividade a respeito dos tons, porque agora a cor, ao contrário do que Newton aí falava, não depende apenas do ambiente, mas da percepção do sujeito aí sobre o objeto. Ou seja, a identificação de cada cor se torna particular e subjetiva, porém a gente tem aí um efeito das cores que a gente trata de forma universal. Mas por que é importante a gente trazer esse tipo de assunto? A cor é um dos pontos mais importantes aí no processo de tomada de decisão do cliente no momento da compra. E por que isso ocorre, Ana? Isso ocorre porque a decisão, o julgamento a respeito de uma compra normalmente se forma aí dentro de 90 segundos de interação aí com o produto. E de forma assustadora, de 62 a 90% desse julgamento é baseado na cor. Ou seja, é muito importante as cores que você aborda aí num projeto, numa landing page, numa identidade visual, porque elas vão influenciar diretamente aí no processo de conversão do produto. Afinal, a gente já viu que tem um impacto absurdo aí. Como a gente já falou, as cores trazem aí sensações diferentes e particulares para cada pessoa, mas existem algumas características importantes aí que a gente pode frisar na hora de utilizar as cores. E quais são elas? Eu vou citar de forma rapidinha para a gente já ir para a descrição das cores, mas existem fatores como a dimensão, a cor ela pode afetar diretamente aí na percepção do tamanho do ambiente. Se você pinta uma casa com tons muito escuros nas paredes, inevitavelmente o ambiente vai parecer um pouco menor. Já percebeu? E principalmente nas casas, onde você percebe aí um ambiente um pouco maior, os tons são claros, primariamente aí brancos ou pastéis. Isso é porque os tons claros têm a característica de expandir e os tons escuros de fechar um pouco, digamos, o ambiente.
Outro fator muito importante é o peso, ou seja, as cores influenciam aí diretamente na sensação do peso que o objeto pode ter. Vou trazer aqui como exemplo uma bola. Dependendo da cor que você vai utilizar nesse objeto, ele pode alterar a percepção se ele é mais pesado ou mais leve. Outro ponto é a iluminação. Ele se torna complementar ali no ponto inicial que a gente falou sobre a dimensão. Ou seja, as diferentes variações de luz aí no ambiente podem afetar diretamente na sua percepção sobre o ambiente aí ou os objetos que estão nele serem mais escuros ou mais iluminados. A temperatura é um fator muito importante dentro desses conceitos, porque as cores, a gente vai falar um pouquinho disso adiante, mas as cores, elas têm a possibilidade aí de transmitir a sensação que o ambiente está mais quente ou mais frio. Inclusive, eu trouxe aqui duas imagens. Essa primeira imagem, você tem a impressão que o ambiente está mais frio ou mais quente? Percebe como a cor azul tem a característica de trazer aí um tom frio, um tom que traz ali, de certo modo, um distanciamento, a ideia de que o ambiente está frio, que o ambiente está até mais distante, profundo, né? Ele traz essa ideia de profundidade aí, de distanciamento, de frieza, mas pode trazer também tranquilidade. Depende muito da percepção e do modo como você está abordando. Eu trouxe aqui também outra imagem onde a gente percebe como a cor influencia diretamente na percepção de temperatura. É tão digital que quando a gente vai fazer campanhas, enfim, algum criativo relacionado a verão, a gente sempre aborda os tons aí de laranjas, amarelos, vermelhos, porque são tons que transmitem aí a ideia de verão, de vibração, de energia, de algo para cima, ou seja, tipo, a gente tem a impressão que tá calor, que tá quente, que tá estimulante aquele ambiente. Também tem um ponto aí nas cores que é o simbolismo, ou seja, as cores têm a possibilidade de trazer um conceito aí simbólico, e isso depende diretamente aí da experiência de vida de cada indivíduo, ou seja, as cores estão relacionadas a determinados sentimentos de acordo aí com momentos específicos, de acordo com o background de cada indivíduo. Outro ponto aí é a emoção, que a gente já falou aqui anteriormente, né? Que as cores têm a possibilidade de modificar aí a tua emoção. A gente vê nessa imagem aqui que além da gente perceber a frieza, além da gente perceber o distanciamento, traz um pouco de apatia, de reflexão, até uma certa tristeza, né? Lembrando que isso depende de cada indivíduo, mas a cor traz um pouco de serenidade, te coloca ali num ritmo mais tranquilo. É tão digital que os hospitais, os ambientes assim que exigem tranquilidade, reflexão, eles são, em sua maioria, em tons de azul, em tons de verde, em tons de branco, justamente por essa questão da sensação, da emoção que a cor traz. Já nessa imagem, em contrapartida, a gente vê que traz um pouco mais de energia, de digamos, alto astral, um pouco mais de alegria, propriamente dita. Mas isso, reforçando, varia de acordo com a percepção de cada indivíduo. As cores, elas são divididas, aí a gente pode dividir de forma muito macro aí, em duas categorias, que são as cores frias e as cores quentes. Bora pesquisar aqui no Google o círculo cromático. Você vai ver aí de forma prática o que é essa divisão das cores. Abri a imagem aqui no Google, ela tá meio ruimzinha a qualidade, né? Mas dá pra gente perceber de forma muito clara, assim, o que são as cores quentes e as cores frias. O círculo cromático, ele é dividido no meio, onde metade dele representam as cores quentes, colocadas aqui nessa lateral, e metade dele representando os tons frios aqui nessa lateral. Existem, inclusive, sites específicos onde dá pra gente gerar aí palheta, onde tem como a gente tá escolhendo essas variações de tons quentes, frios, os subtons também, sem estar precisando se preocupar ou fazendo manualmente isso. Agora, bora para psicologia das cores por si só, o significado das cores. Eu trouxe aqui primeiro a cor vermelho, que é uma cor que está completamente aí relacionada ao dinamismo, ao movimento, à excitação, a alerta. É a cor do coração aí, a cor da paixão, a cor do amor. É uma cor que transmite muita intensidade. Ou seja, essa cor tem a capacidade de trazer sensações como raiva, paixão, ira, calor, perigo, violência, fúria ou excitação, dependendo aí da percepção do indivíduo.
A segunda cor que eu trouxe aqui para você é o amarelo. O amarelo também é uma cor quente, assim como o vermelho, que eu trouxe aqui acima. E ela transmite também a sensação aí de estímulo para o indivíduo. Ela é considerada aí de forma unânime a cor do otimismo, da energia. Afinal, é o sol, né? Aí é verão, apesar de que o sol não é por si só amarelo, mas enfim, a ideia de sol que a gente tem é amarelo. E dentro da psicologia das cores, ela traz aí a sensação de otimismo e alegria. Ela estimula aí a concentração e o intelecto das pessoas e ela proporciona a sensação de conforto aí e felicidade. Algumas características, algumas emoções que o amarelo pode trazer para ti é a alegria, o otimismo, a sabedoria, a inveja também, a doença, o idealismo ou a covardia, depende da percepção aí do indivíduo. A próxima cor que a gente trouxe aqui também quente é o laranja. O laranja é uma cor secundária, é a mistura aí do vermelho com o amarelo, né, gera o laranja. E assim como as cores de origem dele, ele também transmite essa sensação aí de excitação, de ação, de desejo, de energia. O amarelo não é tão impactante quanto as cores anteriores que eu trouxe, mas ele traz aí também a sensação de alegria, como na imagem que a gente viu aí do pôr do sol, sociabilização, animação. E outros sentimentos que também estão relacionados com essa cor é o humor, a energia, o calor, o entusiasmo e a extravagância. A próxima cor que a gente vai trazer aqui é o roxo. O roxo é uma cor muito interessante, ele está aí direcionado com a criatividade, olha que legal. Ele promove aí soluções para que a gente possa dinamizar aí a criatividade, ou seja, acabar aí com os bloqueios criativos. Além disso, ela traz a sensação aí de tranquilidade, de calmaria. E ela é muito vista em temas relacionados à inovação, à tecnologia, a temas espirituais. Inclusive, a logo da empresa, da Empreender, ela é roxa. Bora dar uma olhadinha? Empreender é uma empresa de tecnologia, de inovação, de soluções aí, tecnológicas. E qual que é a cor predominante aqui na landing page? Roxo, né, gente? Não é de se admirar, porque o roxo justamente traz essa ideia aí de inovação, de criatividade, de tecnologia. Essa cor pode transmitir mistério, sensibilidade, intimidade, erotismo, arrogância, sabedoria, entre várias outras emoções, depende aí do indivíduo que está observando. A próxima cor que a gente vai falar juntos aqui é o azul. O azul, como a gente já falou assim, lembra da imagem que a gente viu do horizonte das montanhas? O azul transmite aí a sensação de calmaria, de serenidade. Por isso, basicamente, é usada aí em temas que têm relação com estabilidade, com segurança. Como eu falei, o exemplo do hospital, normalmente temas relacionados à saúde são abordadas as cores azuis, os tons verdes, justamente pela questão da confiança, da tranquilidade, da serenidade e da estabilidade. Outras sensações aí que você pode ter ao observar a cor azul é a harmonia, a limpeza, um exemplo aí do hospital, a limpeza, frio, e também pode ter aí o significado mais apático, mais depressivo da coisa. O próximo tom que a gente vai trazer aqui juntos é o verde. E dentro da psicologia das cores, esta cor, a cor verde, está relacionada aí à saúde, à vitalidade, à natureza, à fertilidade. Qual que é a cor mais predominante aí na natureza, né? Tipo, tá aí o azul e o verde, principalmente aí o verde. Daí que para os psicólogos, essa cor tem a capacidade aí de tranquilizar, de aliviar e de diminuir o estresse da pessoa que tá vendo. E essa cor pode trazer sentimentos aí como orgulho, sorte, juventude, perseverança, generosidade, imaturidade, ciúme e normalmente aí está relacionado a temas de meio ambiente também. Se você tem sugestão de temática para esse papo aqui teórico da gente, deixa na descrição desse vídeo. Vai ser muito legal porque eu tento trazer aqui os conteúdos que vão ajudar e direcionar a sua construção de página. Meu intuito é te ajudar, então se tem uma temática que você quer que eu aborde, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Foi um grande prazer estar aqui com você. Meu nome é Ana Titara e eu aguardo você no próximo vídeo aqui do canal Landing Page.